Caminhamos a passos largos em direção ao final desta viagem a Israel. Andamos por Jerusalém e arredores, mas ainda nos falta dar um salto até Belém para visitar a Igreja da Natividade. Mas para já, seguimos no Museu de Israel, onde ainda nos falta ver algumas descobertas verdadeiramente extraordinárias. Bem aqui existiu o Palácio de Herodes. Herodes construiu 3 torres, uma para Miriam, uma para Azael e outra para Hípicos. Essas torres foram derrubadas, apenas uma está intacta, só não sabemos se é Hípicos ou Pazael, mas uma delas existe hoje. O palácio está bem na entrada da Cidade Velha, onde se encontra o portão Iafo. Do lado daqui, nós podemos perceber o paredão. Este paredão, apenas um pedaço dele nós chamamos de Muro das Lamentações. Por que chamamos de Muro das Lamentações? Porque os judeus se lamentam de terem destruído o seu grande templo. E somente um pedaço desse muro está acessível. Por isso que nós não podemos, nós temos todo o muro existe, mas está cheio de construções lá na Cidade Velha, então eu não tenho acesso. Apenas um pequeno pedaço que ele está acessível a todos. E reparem que ali seria o que nós vimos ontem como a sétima estação. Sétima estação, Jesus cai pela segunda vez. E logo na sequência você está vendo umas pedras, estão vendo as pedras em volta? Ali seria o Gólgota. Ali é onde foi achada a pedra em forma de caveira, Gólgota, onde era crucificado as pessoas, fora das muralhas da época de Jesus. Esta área toda era o que nós falamos ontem, um terreno baldio. Ele sim foi crucificado fora das muralhas. Os achados arqueológicos trazem consigo a força que valida séculos de história entre culturas e gerações, mas são igualmente o martelo que quebra mitos e ilusões, uma vez que não estão sujeitos ao politicamente correto nem a revisionismos históricos. Aqui, no Museu de Israel, em Jerusalém, nós vamos encontrar, de facto, a primeira confirmação objetiva de que esta é a casa de David. Quando olhamos para esta pedra, vemos as inscrições e na quinta fila, a contar do fim, numa zona inclusive onde vemos aparentemente umas letras um bocado mais claras, diz a casa de David. Ou seja, aqui encontramos a confirmação arqueológica de que estamos numa região
e que estamos na casa de David. E acaba por ser importante mencionar também esta pedra especificamente e o que lá está escrito. Primeiro porque vem no livro de Isaías, e isto vem na sequência da nossa passagem ali há pouco, pela exposição onde estão os manuscritos do Mar Morto, encontrados em Qumran. Aliás, se você acompanhou um dos nossos programas anteriores, com certeza viu as imagens dessas cavernas de Qumran. E porquê especificamente esta pedra? Porque é o livro de Isaías, que foi encontrado completo nesses manuscritos. E aqui nesta pedra diz, no ano em que o rei Uzias morreu. Isaías 6.1, mais uma vez, uma comprovação histórica, e isto faz todo o sentido. Quem sabe qual é o processo científico que anda paralelamente com a história sabe que isto é como se fosse ouro sobre azul para a história que é contada de um povo. Mas isto leva-nos para uma situação talvez um bocado mais paradoxal, porque muito daquilo que nós ouvimos é que esta terra pertence a um determinado povo, nomeadamente o povo palestino. Mas aquilo que vemos é que já existia um povo judaico, assentamentos, não digo, mas verdadeiras cidades e uma civilização que se identificava religiosamente com um Deus. Isto vem comprovar que, de facto, a passagem deste povo por esta terra é a história e a vida desta mesma terra. E nem todos os achados arqueológicos têm a dimensão de pedras ou de outros objetos tão grandes que não os conseguimos deixar de ver. Há achados arqueológicos que são, e desculpem a expressão, verdadeiros milagres. E neste caso temos aqui uma série de selos reais, de escribas que vêm mencionados na Bíblia e que foram encontrados, e vejam bem o tamanho, eu vou deixar aqui a minha mão para vocês terem. Eu acho que há comprimidos mais pequenos que estes selos reais, mas isto demonstra de facto que toda a história da Bíblia acaba por, num determinado tempo, talvez, no tempo de Deus, ser comprovada precisamente com estes achados. Não sei se vocês se recordam da nossa imagem da reconstrução do muro por parte do rei Ezequias. E esta é precisamente uma das comprovações históricas daquilo que aconteceu. O rei Ezequias, que na altura era o rei de Israel, neste caso de Judá, decidiu que os impostos que tinha que pagar à Síria, que dominava naquela zona, eram impostos injustos, e ele decididamente não queria pagar mais esse imposto. Esse ato de rebelião só podia significar uma coisa: guerra. Bom, e o que é importante numa guerra? Água. E porque a água é importante, uma das primeiras medidas foi desviar o curso da água para poder abastecer o seu povo e os seus exércitos com essa água. E esta pedra vem precisamente comemorar, por assim dizer, naquela época, o final da obra do desvio dessa água. A água era de facto um bem preciosíssimo dado a sua escassez e o clima destas paragens. Conseguir transportá-la para onde era necessário estava nas prioridades de todos. Ver a maquete de Jerusalém ao longo dos tempos foi bastante importante para enquadrar muitos episódios da vida de Jesus. Mas o Museu de Israel guardava ainda muitas surpresas.
Para a história, muitas vezes é a morte que deixa pistas e certezas quanto à vida e existência de certos personagens. Nós estamos aqui no Museu de Israel, que é considerado uma das enciclopédias vivas mais importantes do mundo. Tal é o corpo de achados arqueológicos que comprovam tudo aquilo que é história desta região e daquela época. E para quem conhece a Bíblia, esta sequência, de alguma forma, de objetos acaba por ser absolutamente significativa. Primeiro, nós vemos aqui o sarcófago do chefe do Sinédrio, de seu nome Caifás. É um nome que podemos encontrar na Bíblia e é participante de um episódio, obviamente, conhecido. Esta segunda pedra é original. Se calhar você já viu em episódios anteriores, quando estávamos em Cesareia Marítima e era um administrador daquela zona, representante de Roma. Não sei se você se lembra. Pôncio Pilatos. E aqui está a pedra original. Aquilo que nós filmámos em Cesareia Marítima era uma réplica e, obviamente, fazia todo o sentido a réplica estar naquela zona. E agora é um momento talvez de maior emoção, porque vamos mostrar um objeto que foi encontrado, já calcificado, e que vem comprovar provavelmente uma das formas mais horríveis que o Império Romano tinha para executar aqueles que eles consideravam os infratores. Neste caso, a crucificação. E aquilo que nós podemos ver aqui é um prego a atravessar aquilo que seria o punho de um infrator, de alguém que tinha sido condenado à crucificação. Aquele osso e aquele prego enferrujado, a dobra era feita a posteriori e era precisamente para o corpo não deslizar. É por isso que os soldados dobravam a ponta do prego para dentro. Isto, obviamente, faz-nos pensar não só única e exclusivamente no sofrimento daqueles que morreram dessa forma, mas de facto faz-nos pensar na morte que mais marcou esta região, a morte de Jesus Cristo. E sim, a história está repleta de crueldade por todo o lado, mas a morte de Jesus não foi política, foi sacrificial. Foi o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na maquete, eu comentei com vocês que dentro do museu tinha uma pedra que comprova que era proibido não judeus entrarem naquela parte onde somente judeus podiam entrar, com perigo até de morte. Esta é a pedra original, o que comprova a existência do templo desde a época de Jesus. Não se deve estranhar o facto de muitas destas descobertas estarem incompletas, uma vez que tanto Jerusalém como o templo foram destruídos e reconstruídos diversas vezes. Esta outra pedra aqui também comprova que ficava um homem em cima do templo para tocar a trombeta, para indicar o horário que entrava o sábado, o Shabat, ou as festas judaicas. Então, mais uma comprovação arqueológica mencionada na Bíblia. E esse aqui era o templo que nós vimos lá fora, a maquete. Estas são as pedras de Milens, aquelas pedras que eram usadas para demarcar a estrada que nós comentamos em Cafarnaum. Então, mais uma vez, eu tenho outro achado que comprova a importância da Via Maris. São essas pedras que são usadas na Via Maris.
Saímos a toda a velocidade para Belém. São as últimas horas em Israel. E se Jesus morre em Jerusalém, já o seu nascimento foi na cidade de Betlehem, ou Belém. Nós vamos agora entrar na Igreja da Natividade e eu vou utilizar uma entrada que tem uma característica, não sei se você vê, que agora é, digamos, uma porta pequenina e já vão ver o que eu tenho que me baixar para entrar, mas se reparar, há um arco maior por cima que era a porta, a abertura durante o Império Otomano. E durante esse tempo entravam cavalos, entravam camelos, tudo passava por aqui. E o que é que tem a Basílica da Anunciação de especial? Basílica construída da Natividade, aliás, Basílica construída por Santa Helena. É o local onde a tradição diz que se deu a concepção de Jesus Cristo. Então vamos lá experimentar, ver se eu consigo entrar por aqui. Então, meu nome é Nicolas, eu sou cristão da Sé Belém. Nós estamos aqui na Basílica da Natividade, o lugar do nascimento de Jesus. E a primeira igreja construída em cima da Gruta do Nascimento no século IV, construída por Santa Helena, mãe do Emperador Constantino, e reconstruída no ano 540 por Emperador Justiniano. A porta principal da igreja é uma porta pequenina que foi feita para não deixar entrar cavalos e camelos, hoje em dia conhecida como Porta da Humildade. Para entrar vocês têm que abaixar para respeitar o lugar santo. E essa porta se compara com a parábola de Jesus. É mais fácil que entre um camelo por olho de uma agulha com rico às portas do céu. Então essa parte que nós estamos é a Igreja Ortodoxa Grega, que tem quase 1500 anos. E aqui temos uma mostra do piso do século IV, chão da primeira igreja. E a igreja foi construída em cima da Gruta do Nascimento, onde temos na gruta uma estrela que tem 14 pontas de prata e tem escrito a estrela em latim, Hic de Virgem Maria, Iisus Christus natus est. Significa que da Virgem Maria nasceu Jesus. A estrela que marca o local do nascimento de Jesus, e na frente onde Jesus foi envolto em panos e deitado na manjedoura. E aqui a parte de cima temos mosaicos, época dos cruzados, pintura de ouro, de ovo e madreperla que vem do Mar Vermelho. A imponência deste lugar é um atestado à sua importância, tanto histórica como religiosa, uma vez que é um lugar de peregrinação para milhões de pessoas. Este local é onde nasceu Jesus Cristo, uma estrela de 14 pontas, onde representam as 14 gerações de Davi a Jesus e 14 gerações de Abraão até Jesus. Aqui eu tenho também um local onde houve a manjedoura. Logo depois que ele nasceu, ele é colocado na manjedoura. Obviamente que temos que deixar alguma margem no sentido em que não existe uma prova definitiva que é o lugar exato do nascimento de Jesus. Mas nunca foi acerca do lugar, mas sim acerca de quem nasceu. Nós estamos em Belém. E nesta gruta, o Papa Damasceno solicitou a São Jerônimo para traduzir a Bíblia
do grego para o latim, o que nós vamos conhecer como a Vulgata. Ele ficou 23 anos nesta gruta, traduzindo a Bíblia, que nós conhecemos hoje como Vulgata. I am the Greek Orthodox High Priest of the Greeks and here in the Church of Nativity since 53 years. We welcome all the people from all over the world, whatever their religion, Christians, Muslims, Jews, we welcome everybody. We receive him and we welcome him to this holy place in here. Samuel, nós estamos nos últimos momentos desta temporada que estivemos aqui em Israel e, de facto, eu não posso deixar de agradecer todo o teu esforço, toda a tua dedicação e, de facto, a amizade que fica de sermos acompanhados pelo guia brasileiro em Israel. E já agora, já que isto não tem script, como é que é a despedida oficial em Israel quando nos despedimos de alguém? Shalom, que é paz. O shalom é na entrada, é na saída, é tudo. E lehitraot. Lehitraot quer dizer até logo, até breve. Então, shalom, lehitraot. Lehitraot. E eu peço que Deus abençoe a todos vocês. E você, telespectador, não se preocupe que vai chegar o momento de você vir visitar a Terra Santa. Deus preparou algo muito especial para você. Tenha fé. Estes são os nossos últimos momentos em Israel, uma viagem que impactou não só no sentido espiritual, mas também no sentido cultural e humano. Estar aqui, naquela que é chamada a Terra Santa, tocou o coração de cada um de nós. Tocou o meu, tocou o coração de toda a equipa que comigo aqui esteve. Mas eu quero terminar, acima de tudo, com o desafio para que você um dia decida também, com os seus próprios olhos, ver a terra de Israel, conhecer a Terra Santa, sentir o ambiente que aqui se vive e ter um encontro com a história. Fica o desafio para que um dia você decida visitar esta que é chamada a Terra Santa.